Pronto, gravando. Bom, boas tardes a todas e todos, né? Agradeço a inscrição no nosso simpósio. Eu queria começar passando a palavra para o Marcos de Martini, para o Marcelo Lachá, que coorganizam, né, o simpósio, para eles darem as saudações também a vocês, por favor. Você quer falar primeiro, Marcelo? Boas tardes a todos vocês também. Ficamos muito felizes de vocês se inscreverem no nosso simpósio e participarem aqui com a gente das nossas discussões. É um simpósio que, para as pessoas que estão apresentando pela primeira vez, não é o caso de todos aqui, ele ocorre pela quarta ou quinta vez, o Marcelo me ajuda a lembrar, na Abralic, né? Então, consecutivamente, a gente tem mantido esse simpósio aberto nos últimos 4 eventos, ou 5, talvez já. E com o tempo ele só tem aumentado, como o Jean falou no início, né? A gente percebe um interesse crescente na temática, né? Nós começamos com poucos inscritos e hoje nós já temos um número significativo, né, de pessoas participando, muitos pela segunda, terceira, quarta vez, né? Então, isso é muito bom, né, para nós, para poder acompanhar o trabalho de da área e de todo mundo que tem se interessado pelo tema, né? Então, nós somos muito gratos à participação de vocês. E outra coisa só que eu queria dizer, antes de passar a palavra para o Marcelo, é que a organização dos simpósios, caso vocês não tenham compreendido ou ficado com alguma dúvida, ela é muito simples. Nós fizemos uma divisão a partir dos horários que são dados pela própria Abralic, tá? Não são horários que nós estipulamos, faz parte da programação, então os horários são fixos, né? Nós encaixamos dentro dos horários que foram dados, e tentamos fazer uma colocação que privilegiasse as temáticas de modo que as pessoas que tinham trabalhos dentro de uma área mais próxima, né, pudessem representar no mesma sessão e trocar ideias, né? Então, a gente tentou, de uma forma ou de outra, dar conta disso, né, partindo, assim, no dia de hoje seriam temas mais gerais, e depois, amanhã e quarta, são temas mais específicos, século XVI, século XVII, e, por fim, os temas mais próximos à contemporaneidade ficaram por final. Então, a gente tentou fazer uma sequência com certa logicidade e separando as sessões também por ordem alfabética, né? Então, para ficar mais fácil para todo mundo e ficar mais justo, certo? É só isso que nós tentamos explicar claramente, caso tenha ficado alguma dúvida. Tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês e vamos acompanhar, se possível, quem puder participar de todas as sessões para ajudar a gente a discutir, vai ser muito bem-vindo, tá? Esperamos contar com vocês. Obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo. Como o Marcos já falou, a gente vem organizando esse simpósio há algumas Abralics, eu não sei também quantas, imagino que umas 4, né, Marcos? Mas eu não tenho certeza. E o Marcos já explicou aqui, eu acho que tudo que é fundamental, então eu aproveito só para dar as boas-vindas mesmo e desejar que tenhamos boas discussões ao longo desses 3 dias. Começa hoje, vai até a quarta-feira. E eu acho que é importante ressaltar, se vocês puderem participar nos outros dias, mesmo que vocês não apresentem, seria muito legal, porque é importante essa participação, né? Essa participação mesmo de pessoas que não estejam apresentando, porque vocês podem fazer perguntas, podem interagir no debate, seria legal que vocês também acompanhassem as outras sessões. É isso, então, muitíssimo obrigado. O Marcos aqui eu já faço as palavras dele as minhas, né? Então, muitíssimo obrigado pela presença e a gente fica feliz de ver que o simpósio aumentou e a cada ano há mais gente interessada. A gente percebe que os estudos retóricos e poéticos não morreram, né? Embora pareça, às vezes pareça que morreram. É isso. Já falou. Obrigado, então, Marcelo Marcos, né, pelas boas-vindas também, e vamos começar, né, então, nós teremos 4 sessões, como eu falei no começo, porque o Thiago Nunes não vai poder hoje, a gente vai ver se encaixa em outra sessão, com a coorganização do evento. Então, a primeira fala, encobrimento do outro em documentos do século XVII a XVIII, Diabos e Infernos, da Cristina Mascarenhas da Silva e da Amanda Mimoso Rodrigues Coelho. Então, a palavra é de vocês. Obrigado. Boa tarde, eu vou começar a apresentar aqui.
Tá aparecendo? Sim. Então, nosso trabalho, para começar, eu vou fazer um disclaimer que não são textos literários, né, propriamente, mas eles têm bastante elementos, né, de poética, de retórica, que às vezes acaba se confundindo, né, com um texto de ficção, né, assim, num olhar mais contemporâneo. Às vezes isso era um pouco confuso também para a época, né, como todos sabemos, e nós conseguimos criar esse elemento comum para trabalhar, né, que é ressaltar os trechos que falam de diabos e infernos nos nossos textos. Nós utilizamos a retórica, né, o conceito de amplificação, né, amplificatio, né, do latim, e o de pictura poesis do Horácio. E a Amanda, ela trabalha com o Diário do Embaixador, é um manuscrito 42 que está na Biblioteca Mário de Andrade, que relata uma viagem à Ásia, também passando por Moçambique, pelo Brasil, e eu estou trabalhando nesse momento, nessa apresentação em específico, com uma geografia sobre o padre José de Anchieta. Ele não é o tema central do meu trabalho, é um dos textos que eu estudo um texto literário em latim sobre Anchieta, mas foi a forma que nós encontramos para unir nossas apresentações e discutir sobre retórica, poética, colonização, etc. Então, num dado momento, eu conheci o Henrique do Céu, né, com o texto dele sobre a colonização da América, e me chamou muita atenção a definição que ele trata, né, porque ele considera a colonização, na verdade, a terceira etapa, né, ele divide em 3 etapas. A primeira seria a conquista, né, em que há violência mesmo, né, por batalhas. Na verdade, eu coloquei batalhas, mas é mais genocídio mesmo, né. A segunda é o povoamento, quando começa a ter o envio dos colonos, no caso do Brasil, a divisão das capitanias, que não dá muito certo. E a terceira, né, que faz com que a colonização por completo seja bem sucedida, é a etapa mais cultural, que ela envolve não só o emprego, a uniformização linguística, que também demora, né, no caso do Brasil demora muito tempo para haver uma uniformização, mas né, já começa com Anchieta criando uma gramática geral, né, da língua mais falada do Brasil, mas também a transmissão das burocracias. Então, por exemplo, os cartórios, né, que nós herdamos de Portugal, uma dessas transmissões, a religião. Então, é uma colonização do cotidiano, né, de todas as práticas, né, das práticas sociais, a criação mais posterior das academias, né, de letrados. Então, é todo um processo, né, de colonizar o dia a dia daquela terra, né? E claro que essa colonização faz com que seja o todo bem sucedido. Também destaco que nem sempre é assim, né? Por etapas, acabam acontecendo algumas batalhas também, né? No meio, já quando se tem uma colônia bem fundamentada, mas é uma parte muito importante. E a retórica, a poética nos colégios jesuíticos, no ensino nas colônias também é uma forma de colonização do cotidiano, né? Então, amplificatio, né, coloquei o termo latino, embora a gente parta do Aristóteles, é basicamente amplificar aquilo que se pretende destacar, né? Pensando que a retórica é aquela que move as paixões. Então, por exemplo, no caso do Anchieta, né, que é o texto que eu trabalho, o Anchieta tem muito pouco milagres, né? Ele, por exemplo, ele foi canonizado por causa das obras. Então, eles querem, para amplificar, eles pegam várias pequenas obras e vão replicando durante todo o documento. No meu texto, que é do Simão de Vasconcelos, ele faz uma coisa muito interessante, porque ele vai narrando todos os milagres. Tem um momento que ele
ele trata só de um tipo de milagre, que, se eu não me engano, que é o da impostação das mãos, quando você coloca a mão lá e a pessoa melhora, está doente. E outra ele dedica mais aos milagres da fé, né, de catequização. E aí, no final, ele divide entre milagres pelo ar, né, que o Anchieta fez pelo ar, milagres pela água, né, no caso o mar, pela terra e pelo fogo. Aí ele vai retomando, olha, tal milagre lá atrás era do fogo, tal milagre lá era do mar. Então, também é um elemento de concisão, né, eu até sempre falo, é muito difícil amplificar alguma coisa sem que a concisão apareça. E nesse caso, como se pretende louvar, ele vai amplificar as coisas boas, as pequenas obras. Então, aparece muito, além dos milagres, esqueci o nome, gente. Os apelidos dele, né? Que era Apóstolo do Brasil, Segundo Adão, às vezes chama de nosso poeta, então ele vai amplificando isso pelo documento todo, porque ele pretende louvar. Se fosse o contrário, ele ia amplificar os defeitos, né? E aí vai a forma de se instituir muito bem isso vai pela metáfora, pelo uso das descrições, no caso da Amanda, pela ironia, né, do documento dela, e assim por diante. Pode falar, Amanda. Boa tarde, pessoal. Agradeço a Cristina por me passar a palavra. Eu sou a Amanda e vou tratar do conceito de ut pictura e poesis, que foi traduzido poesia como pintura na arte poética de Horácio, que também podemos entender como a pintura é poesia muda e a poesia é pintura falada. Dessa forma, então, ocorriam as assimilações entre pintores e escritores em vários momentos da história da arte ocidental. Então, para a nossa discussão, procuramos compreender as relações que existem entre a palavra e a imagem na arte renascentista. Okay? E, ao tentarem recuperar esse passado clássico, eles deveriam utilizar-se da linguagem textual, transportando para uma linguagem pictórica. Em outras palavras, seria, então, a poesia um instrumento da chave da manutenção cultural. E que remonta, então, no período renascentista, um pouco dessa questão da imagem e da matriz pagã. Então, a mitologia pagã começa de novo a surgir no imaginário, né? E só que ela acaba indo contra alguns aspectos de uma matriz, então, hegemônica, que seria o cristianismo. Pois este deleite material do homem no mundo, seja erótico, gastronômico ou estético, recebeu uma valoração eufórica nas narrativas dos dois textos aqui, então, mencionados, e que serão daqui a pouco apresentados. Sobre a imagem dos infernos, diabos ou demônios. Além disso, os escritores utilizavam da escrita alegórica e moralizante de seus valores cristãos para descreverem as tensões, contaminações e conflitos entre a visão e a linguagem verbal do outro. Agora é com você, Cris. Agora eu vou apresentar os meus demônios, né? Eu não vou ler porque eu escolhi um trecho um pouco longo. Esse aqui é uma obra impressa, né? Tem a parte que eu retirei. E, na verdade, se trata de um dia que o Anchieta, com outros irmãos da Companhia de Jesus, estavam caminhando por uma praia e eles têm uma visão horrenda, né? Como eles destacam. E, nesse momento, ele fala que fechou toda a noite e tudo mais, e começaram a aparecer umas criaturas, né? E que lançavam chamas pela cabeça. E essas criaturas seriam a visão do inferno, né? Seriam demônios, etc., né? na visão deles. O que é muito curioso, porque eu li as cartas do Anchieta, o Anchieta menciona o Curupira, né? Como um demônio. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma inserção do demônio, né? Associada à cultura indígena. O demônio, como a Amanda, que é especialista em demônio, tá, gente? Eu estudo os santos, etc. Ela vai falar melhor, o demônio não tem uma forma fixa, né? O demônio é legião desde a Bíblia. Então, eles escolhem uma forma, né? Eles desenham, né? Como
o Horácio fala, né, da poesia ser como uma pintura, de uma forma que alguém já conheça na narrativa, porque já se falava disso, né? Quando o Anchieta escreve a carta, fica muito evidente que não é uma carta íntima, é coletiva, e que eles perguntam, então ele tem incumbência de contar sobre como é a vegetação, sobre como são as criaturas, e ele fala, olha, essa eu não conheço, mas ouvi falar que é assim, que os indígenas têm medo dele, e que eles colocam oferendas para que o Curupira não os faça mal, então ele não viu, mas ele tem uma ideia, alguém descreveu, e aí, anos depois, a Simão de Vasconcelos vai escrever a geografia dele, né? Estou dando esse nome porque ele se torna santo, né? Usa dessa imagem. E aí, né, essa parte que me chama mais a atenção, né, que fala que eles ficam atônitos, né, à vista dessa coisa tão horrenda, é que eles começam a dançar em círculo, né? E aí eles usam também uma imagem que é de conhecimento, né, de todos, que é a fornalha dos engenhos de açúcar, e que vai se acendendo e os fogos saem de dentro das pessoas e eles vão fazendo festa bailando, né? A dança para eles também era uma coisa pecaminosa, eles ficavam surpresos com os indígenas dançando da forma que dançavam e fazendo festa. Aí havia uma figura maior, né, no circuito. E aí, em seguida, é interessante que aí é um comentário do Vasconcelos, né? Ele fala o seguinte, que isso apareceu para eles para mostrar que se não obedecesse aos padres, que se não seguisse ao cristianismo, né, no cristianismo católico, no caso, era isso que os esperava, né? E ele fala assim a idade, né, moços de 15 anos de idade, que é a época que eles começam os estudos, não, na verdade, eles começam muito mais cedo, mas para padre, por exemplo, já começam nessa idade, já sabe quem pode ser, quem pode não ser, e havia muito problema, né, comportamental, tanto, né, na visão deles, né, tanto dos indígenas quanto dos colonos também. Então, é um texto que eles se valem de imagens correntes para ratificar essa ideia de que, né, precisa obedecer à Companhia de Jesus, eles são autoridade, etc. Muito obrigada, Cristina. Adorei ouvir sobre os seus diabos. E, bem, agora, este documento apresentado é o mesmo que eu utilizo no meu mestrado. É uma obra coletiva, o Diário do Embaixador, ele se denomina Diogo Badoém da Serra, o qual foi designado pela coroa portuguesa a ir numa missão religiosa e diplomática à China durante a dinastia Qing no ano de 1753, sob o governo do imperador Qianlong. E no final do relato sobre a China, são feitas 18 observações relevantes pelo escriba sobre os aspectos mais curiosos do lugar, como costumes, religião, a cultura dos chineses. Como vocês podem ver, eu trouxe um recorte sobre uma dessas observações. Na imagem à esquerda, o recorte do manuscrito 42, que encontra-se na Biblioteca Mário de Andrade, na coleção de obras raras e especiais, e à direita, sua transcrição. Trago, né, para a discussão com o recorte o paradigma da oposição entre o Ocidente e o Oriente, o qual ilustra a diferença cultural no discurso religioso, principalmente na aparição do demônio, que seria a conquista, né, a conquista, principalmente no discurso religioso. Vamos lá. A observação feita sobre este trecho que eu não lerei, que vocês já podem estar dando uma olhadinha aí, foi fundamentada na afirmação de que a crença chinesa é coisa do demônio. Essa tensão era o combate incessante contra o inimigo. Na verdade, era um inventário dos medos sentidos pela igreja e pela coroa portuguesa, que tinham seus interesses ameaçados. Dito isso, lembro que a China não era colônia de Portugal, e sim era uma forma de estreitar laços Portugal queria com essa embaixada na China, então seria um parceiro econômico em potencial, lembre-se disso. Percebe-se pela interferência do escriba, principalmente nos sublinhados entre Pequim, que acho que sumiu um pouquinho, e Funchões,
E as ideias cristãs, o uso do recurso amplificatio, em realçar a crença na imagem do demônio e fortalecer a oposição entre os valores da ética cristã de uma sociedade pagã como uma forma de dominação cultural. Outro aspecto que eu tento trazer dessa narrativa foi a alusão à superstição dos chineses, que ao referir-se à crença de Pequim sobre 2 animais como estes incomodavam com a religião cristã, resultou em terremotos em Pequim. E notamos que o escriba via nessas imagens uma iconografia supersticiosa que afastava do seu verdadeiro Deus. Nesse sentido, a produção do discurso representa a figura da êcfrase, um recurso retórico justamente destinado a aquilo que nos é revelado. Então, seria o texto descritivo, ele tem uma carga narrativa por meio da haute pictura poésie como manifestação poética. Então, é por meio da haute pictura poésie que nós conseguimos entender, né, as palavras, né, os efeitos visuais das palavras, o ponto de simular a imagem no campo da visão, ao demonstrar a descrença desse escriba nos feitos demoníacos. Entendi, obrigada por avisar. Já estou terminando. E para a conclusão mesmo, que desde a antiguidade nós percebemos nos 2 textos que é muito comum, desde a Renascença, o discurso literário ser apoiado pela iconografia, que exaltou a valentia dos heróis que governaram a sociedade. E sempre nessa valentia eles precisavam lutar e guerrear contra um demônio, contra um diabo, e que nós percebemos que essa é a dominação. E que eles ganham esses demônios, esses diabos, a característica demoníaca dos inimigos da igreja e do Estado, por eles não terem uma iconografia fixa. É muito mais conveniente usar o rosto do oponente. O diabo, como frequência, é meramente o outro. E assim, é mais fácil não levar em consideração o diabo, né, que é o rosto do outro, e automaticamente, nesses discursos, eles colocam Deus do próprio lado, e visam, assim, empregar os hábitos tradicionais, a literatura e seus costumes ao tentar apagar, dessa maneira, a cultura dos conquistados. E é assim que a gente termina com essa questão aberta para discussão mais tarde. Obrigada a todos, e as referências são essas daqui que usamos para nossas pesquisas. Muito obrigada. Obrigado, Amanda e Cristina. Interessante, né, a discussão do diabo. Depois a gente discute também a figuração da Idade Média, né, acho que a gente pode retomar isso. Vou passar a palavra agora para o Dario Trevisan, né, Dario está com a gente aqui, né, eu não estou vendo ele aqui, está aqui, cujo texto se chama Aluvião de Nomes Colecionados às Vezes, com bem pouca crítica, Biblioteca Lusitana e a Historiografia da Literatura Brasileira. Dario, obrigado. Obrigado, Jean. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu estou no primeiro semestre do doutorado, Programa de Literatura Brasileira da USP, sob a orientação do professor João Adolfo Ranci, e estudo a Biblioteca Lusitana, obra cientista escrita pelo letrado português Diogo Barbosa Machado. Como eu ainda estou no início do meu trabalho, eu vou me ater apenas e muito brevemente a 3 capítulos das apropriações de valores de uso atribuídos à biblioteca. Por fim, apresentarei alguns pontos referentes ao meu projeto de estudo. A primeira das apropriações aqui expostas será a licença escrita pelo censor do Santo Ofício, Caetano de Gouveia, impresso no primeiro tomo da obra, publicado em 1741. A segunda será o comentário feito por Ferdinand Denis sobre a biblioteca, em seu resumo da História Literária de Portugal, seguido da História Literária do Brasil, publicado em francês em 1826. A terceira será um ensaio, publicado em 1993, por Marisa Lajolo, chamada Biblioteca Lusitana, Tetra Voiluce, da História da Literatura em Língua Portuguesa. Tomados em seu conjunto, as apropriações de valores de uso propostos são entendidas como resultantes de certas premissas e consensos partilhados por determinadas comunidades interpretativas, para empregar o conceito de Stanley Fish. Em outras palavras, entendo que tais apropriações de valores de uso são produtos de condições históricas e institucionais particulares que permitiram, ao longo do tempo, a recepção da biblioteca de um modo ou de outro. Obviamente, minha própria posição está submetida a esse jogo e também recorre a gestos críticos institucionalizados, como a própria existência desse simpósio evidencia,
e, portanto, aceitos e rotinizados no atual momento histórico como práticas interpretativas verossímeis, em disputa ou em paralelo a outras. Com isso, passa uma descrição geral da Biblioteca Lusitana, haja vista a falta de familiaridade de muitos com o objeto, disponível hoje no Arquivo das Letras e Literaturas em Língua Portuguesa, como um quadro numa sala periférica de um museu. Uma descrição sumária, a Biblioteca Lusitana pode ser caracterizada como um copioso catálogo impresso de autores nascidos em território português, desde antes da fundação do Reino de Portugal, no século XII, até a publicação da obra, entre 1741 e 1759. Publicada em 4 longuíssimos tomos, a biblioteca é composta por notícias, alfabeticamente dispostas, desses autores. Todas as entradas, embora variem muitíssimo de extensão, apresentam topo e personal, como nome, pais, local de nascimento, ofício e obras publicadas, que compõem as vitae dos autores listados. No desarquivamento recente da obra, Marcelo Lachá, em sua edição Saudades de Lídia Armido, poema atribuído a Bernardo Vieira Vasco, recorre à autoridade de Barbosa Machado para compor a persona histórica de Ravasco, atentando à codificação retórica que modela as inúmeras vitae que compõem a biblioteca. Passo agora ao primeiro capítulo de apropriação da obra, a licença escrita por Caetano de Gouveia e publicada no primeiro tomo da biblioteca. A utilidade da obra, propõe Gouveia, deve-se, entre outras razões, abro citação, por dar exato conhecimento dos autores, das obras que compuseram, do gênio e aplicação com que trabalharam, e muitas vezes do tempo em que escreveram. Fecha citação. Isso, diz ainda Gouveia, é fundamental para aqueles que, abro citação, por meio de suas fadigas literárias, aspiram à mesma glória a qual os autores elencados são alçados pela obra de Barbosa Machado. Fecha citação. Nesse sentido, a biblioteca seria de especial utilidade para aqueles que desejam para si um lugar na República das Letras, uma vez que a glória perene está reservada apenas para aqueles que emulam os modelos dos gêneros praticados, produzindo novidades por meio de variações engenhosas de predicados de tais modelos. No limite, de acordo com Gouveia, o grande serviço da biblioteca é fornecer um instrumento de multiplicação das letras portuguesas, permitindo aos letrados localizarem autoridades dos gêneros nos quais desejam incluir-se como tal. O novo, como diz Boris Groys, não prescinde do antigo, como romanticamente se acredita, pelo contrário. A novidade somente pode ser reconhecida na comparação com o que já se encontra constituído como autoridade. Assim, a biblioteca pretende-se como delineador de um campo já ocupado, no qual o letrado que deseja nele se inscrever deve elaborar estratégias para conquistar seu espaço. Se for bem sucedido, a persona histórica transformada em autor alcançará fama imorredora nos anais da posteridade, como diz Barbosa Machado. Se a utilidade da Biblioteca Lusitana, pelo que se lê na censura de Gouveia, passa pela própria dinâmica na instituição retórica, a apropriação romântica da obra não se interessa pelo estabelecimento de parâmetros para letrados que desejam mais do que imitação servil. E aqui passamos para o segundo capítulo das apropriações sugeridas no início da comunicação. O resumo da história literária de Portugal, seguido da história literária do Brasil, de Ferdinand Denis. Denis observa que, embora a biblioteca constitua uma fonte, entre aspas, biográfica segura, abre citação, não se deve exigir de Barbosa uma crítica interessante, fecha citação. Apesar do reparo à obra, interessa destacar o valor atribuído por Denis aos autores, entre aspas, brasileiros acolhidos. Eles, abre citação, atestam os primeiros esforços da nação brasileira em prol das letras e assinalam um ponto de partida que sempre vale destacar, fecha citação. Assim, a Biblioteca Lusitana é lida por Denis como fonte fundamental tanto para a identificação e recolha dos autores da nascente literatura brasileira, quanto para suas respectivas composições biográficas, que, ao longo do século XIX, não raro assemelharam-nos aos heróis e pais da história política do país. Tais composições biográficas, como outras histórias literárias, antologias de obras bibliográficas ou de cientistas atestam, estiveram diretamente articuladas ao projeto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, de compor uma galeria nacional de brasileiros ilustres. Na impossibilidade de discorrer a respeito, passo ao terceiro momento que eu gostaria de realçar, o ensaio de Marisa Lajolo sobre a Biblioteca Lusitana, publicado em 1993.
Antes, observo que, ao contrário do papel muitas vezes decisivo desempenhado pela obra para as histórias literárias oitocentistas, pouca atenção tem sido dispensada à biblioteca desde então. Em geral, encontram-se alusões que, de certo modo, incorporam pressupostos estratificados desde Denis na recepção de Barbosa Machado. Sua obra antecipa a obra do próprio Denis, ou seria mesmo uma proto-historiografia literária. No ensaio de Lajolo, a autora investe na hipótese da biblioteca como versão pioneira da história literária, ou ainda tetravô ilústrio da história da literatura em língua portuguesa. De acordo com seu entendimento, a obra de Barbosa Machado seria, em seu tempo, já um tanto arcaica, uma vez que tomaria por modelo bibliotecas quinhentistas, como a Biblioteca Universalis, publicada por Conrad Gesner entre 1545 e 1548. A partir da análise do prólogo da Biblioteca Lusitana, Lajolo propõe um, abre citação, substrato nacionalista do projeto da biblioteca, fecha citação, vendo-se aí uma, abre citação, curiosa nota ufanista, fecha citação, a guiar sua invenção. Ainda segundo a autora, o discurso e os métodos de Barbosa Machado seriam, ao menos parcialmente, incorporados por histórias literárias portuguesas e brasileiras posteriores, como o primeiro ensaio sobre a história literária de Portugal, publicado em 1845 por Francisco Freire de Andrade, e o Parnaso Brasileiro, publicado por Januário da Cunha Barbosa, entre 1830 e 1834. Trata-se, portanto, de uma perspectiva que propõe uma relação de continuidade entre a Biblioteca Lusitana e as histórias literárias oitocentistas. Quanto à minha tese, o que propõe é o oposto, apostar na particularidade histórica do gênero e na descontinuidade entre a Biblioteca Lusitana e as histórias literárias oitocentistas. Essa aposta assenta-se na crença mais geral de que a inteligência das letras do período em que a biblioteca foi publicada passa pela descrição de gêneros praticados na instituição retórica, cujo funcionamento historicamente situado dependia de uma série de convenções retóricas e bibliográficas articuladas a códigos teológico-políticos específicos. Nesse sentido, meu trabalho procurará reconstruir sincronicamente as convenções do gênero a que a biblioteca se associa, escrevendo o uso particular nela efetuado de tocas inventivas, partes dispositivas e figuras ilocutivas. Fazê-lo é fundamentalmente insistir no caráter artificial de cada enunciado emitido. Quer dizer, as vitae da biblioteca são não mais do que verossímeis textuais historicamente datados, buscando perspectivar persuasivamente a vida dos autores listados como exemplo. Vale ainda dizer que entendo nossa atividade como de natureza política, no sentido de que ela também se centra na persuasão, disputando espaço por meio do discurso, com posições concorrentes e contraditórias a respeito do mesmo objeto. Nesse sentido, penso como Alcir Pécora, abre citação. A conversa das humanidades é sobretudo isso mesmo. Conversa, organização discursiva, circunstância de fala, construção de discurso contra discurso, de discurso em torno de discurso, em que os fatos ou a realidade externa ao discurso não podem decidir a natureza do seu sentido. Fecha citação. Procurando inventar um discurso novo a respeito da biblioteca lusitana, busca-se competir com aquilo que já foi dito sobre ela. Ciente da que a eficácia da intervenção é limitada à sua aceitação dentro de uma comunidade específica, sua pretensão é tão somente a de durar pela verossimilhança das provas discursivas a serem apresentadas na tese, na duração de historicamente contingente e precária dos estudos literários. Tudo, é claro, motivado pela quase sempre vã esperança. Muito obrigado. Obrigado, Dario. Ótima fala também. Agradeço muito a discussão. A gente vai poder retomar depois, né, essa questão da continuidade e descontinuidade dos acervos, né, também, repertórios, né. Enfim, eu passo a falar, então, a terceira fala é minha, né, e eu fiz uma tentativa de falar do Aesop, aquele poema herói cômico do Diniz, né, e vou tentar aqui compartilhar com vocês, para ser mais rápido, aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí, né? Sim. Sim, obrigado. Deixa eu voltar então.
Bom, então eu vou falar do Aesop, né, o mais rapidamente possível. O Aesop, para quem não sabe, é um poema herói cômico publicado em 68, no século XVIII, quando o Diniz Aquilino Silva tinha mais ou menos 37, 38 anos, e bem antes dele começar a carreira, subir na carreira, digamos, jurídica dele, né, como ligado à longa cadeia jurídica portuguesa, né, e quando ele vai chegar na década de 90 do século XVIII a ser desembargador de relação. Aliás, é um dado curioso que a gente nem sempre lembra, que o Cruz e Silva ele julgou depois, ele veio para o Brasil para julgar, né, para o Estado do Brasil ainda, para julgar os chamados inconfidentes, né, mineiros. Então, se a gente pensar do ponto de vista de uns contra os outros, né, ele estaria do lado de Portugal, né, a favor da coroa e contra os supostos desagravos, né, cometidos pelos chamados inconfidentes. Eu separei 3 excertos do poema que me parecem decisivos para a gente primeiro convidar quem não conhece a ler o poema e quem já leu a discutir mais esse poema, né? Esse poema, o Aesop, ele está dividido em 8 cantos, né, de mais ou menos simétricos, né? E em geral o que acontece aqui, o que ele aproveita uma parte dos preceitos épicos, né, de usar uma linguagem grandiloquente, usar versos, no caso a gente chama de decassílabos hoje, mas talvez contar até a última sílaba seriam eneassílabos, né? E na verdade a história, para quem lembra, ela é muito simples, né? Assim, como todo poema herói cômico, o poeta pega um evento pequeno, de pouca importância, e transforma, né, como o próprio gênero pede, transforma numa coisa grandiosa, quando na verdade isso é questionável, né? Então, na verdade, há uma disputa protocolar entre o deão da Igreja Delvas e o bispo. O bispo está num grau acima do deão, que o deão é o decano, é o mais velho, e o que mais ou menos é o guardião do cabido, uma espécie de, né, uma assembleia, um grupo de cônegos e outros clérigos, né? Então o bispo, digamos, é o chefe supremo, né, dessa paróquia, digamos. E o deão é, digamos, o subbispo, ele está abaixo do bispo. O que acontece, no que o poema vai retratar, é que esse deão ele teria cometido uma afronta protocolar, ele teria deixado de entregar o Aesop, essa planta que aparece na Bíblia, ele teria deixado de entregar esse Aesop na mão do bispo, que ficava ali na porta do cabido esperando, né, era um dos rituais de passagem, e o deão não faz isso. Então, como ele não entrega o Aesop para o bispo, isso gera um protesto público do bispo. Depois o deão vai ser preso, e o poema vai contando nessas etapas todas. O deão tentou, né, tentou recorrer da punição, mas ele não conseguiu, foi preso de verdade. Então, vocês verem que um fato pequeno, né, que tem registro, dizem que histórico, né, quer dizer, tem um sabor anedótico, embora e ganha essa proporção épica, embora não merecesse isso, né? Então, no primeiro canto, a primeira estrofe, né, que inaugura o poema no primeiro canto, então, esse enunciador do poema começa: eu canto o bispo e a espantosa guerra que o Aesop excitou na Igreja Delvas. Musa, e aí vem, né, todas as referências Camões, né, os gregos, os latinos, né? Musa, tu que nas margens aprazíveis que o Sena borda de árvores viçosas, o famoso boalô, a fértilmente inflamaste benigna, tu me inflama, tu me lembra o motivo, tu as causas, porque há tanto furor, há tanta raiva, chegar o prelado e o seu cabido. Né? Então, aqui eu coloquei umas notas, né, se a gente fosse fazer uma espécie de uma genealogia dessas referências, o Aesop, essa erva, essa planta, né, essa mencionada no Salmo 51:7 do Davi, né, por Davi, né, em que pede que Deus purifique, né, seu coração dos pecados, né? E aí eu trouxe esse trecho, né, que está lá no Salmo: purifica-me com Aesop e ficarei limpo, né?
O Boileau, que ele faz referência, é o poeta Nicolas Boileau de Proust, né, que é aquele autor da arte poética, né, é um sujeito que viveu de renda no final da vida, né, da metade para o fim da vida, e pôde sempre cultivar, né, sátira e outros versos. E então provavelmente ele está aludindo aqui o Cruz e Silva ao poema Le Latran, que é também herói cômico, que é considerado um dos poemas que inauguram esse gênero misto na França no final do século XVII. E o Cabido, como eu já tinha falado, é um grupo de clérigos ou de outras posições na hierarquia eclesiástica. A gente chama de clérigo que fica mais fácil. Né? No canto 2, o que acontece é que esses aparecem umas semidivindades que vão, digamos, estimular a discórdia entre o deão e o bispo. Então, no canto 2, a discórdia aparece, né? E aí aqui eu coloquei esse trecho, né? A discórdia encara a porta do grande presidente do Cabido, a tempo que, estirado a perna solta, ou seja, está todo solto ali num sofá ou algum móvel que ele está deitado em cima, sobre o mole sofá dormia a cesta, né? Então, isso é o deão que deve estar dormindo, né? Roncava muito folgada, e cada ronco a grande sala estremecer fazia. Ali, encarquilhado o feio rosto, um rosário tomou, quer dizer, a discórdia tomou esse rosário, né? E na figura da velha caranchosa ama se torna. Assim, além dos passos caminhando, ao cônego chegou. E aí essa discórdia pergunta, né, essa semidivindade, digamos, pergunta para o leão: como então doce paz assim repousa, dorme e descansa vossa senhoria, ao mesmo passo que na terra toda do seu nome se faz ludibrio e mofa? Como discorrem uns, como é possível que o bom capitular, que viu o Papa, que em Roma conversou com o datário, e do Sacro Palácio com o mestre, que joga o 31 e mais o witch, que chá e que a assembleia dá em casa, a tanto abatimento hoje chegasse? Então, a discórdia está provocando, né, o deão a que ele reaja contra o que estão falando dele, né, aquelas murmurações que a corte portuguesa já está fazendo, né? E isso talvez explique, né, para o leitor do poema, claro, explica entre aspas, né, justificaria a postura desse decano em relação ao bispo. Como o deão recebe essa provocação da discórdia, e vão aparecer depois outras deusas, ou semideusas, obviamente irônicas, né? Ele acaba agindo dessa forma, então, em relação ao bispo, por ter sido previamente provocado por essas deusas, por essas divindades. No canto terceiro, né, terceira estrofe, é que é a cena principal do poema, que é aqui que está retratado o discurso de protesto que o bispo faz contra esse deão, né? Então o bispo fala o seguinte, né? Amigos, companheiros, que o destino fez do meu mal e bem participantes. O caso sabereis mais execrando que até hoje no mundo se tem visto. Ou seja, o bispo está dando uma grande importância para um gesto que não foi respeitado pelo deão, né? O deão, e aqui dando grão soluço, em pranto as negras faces todas banhas, suspenso um pouco fica e logo torna, o soberbo deão, que sempre atento ao meu alto decoro, o santo Isope, vinha trazer-me à porta do cabido, hoje não só deixou de vir render-me, que não sei se de nojo como conte, este obséquio devido ao real sangue, que nas veias pulsa. Mas na sua cadeira empantufado, os salmos entoava em mim fitando a carrancuda vista, de tal sorte que mostrava insultar-me com desprezo. A raiva e o grão furor, que a alma me ocupam, me têm fora de mim. Não sei que faça para vingar tão grande e atroz delito. Vós conselho, vós artes, vós maneira, pois a vós também chega a grande afronta, me dai para punir este atrevido. E aí quis as notas finais, né, em relação a esse canto, que, como eu disse, é o episódio talvez mais importante, mais divertido do poema, em que o deão da Sé, que é o José Carlos de Lara, não obedece, como eu disse, aquele ritual de entregar o isope, né, para o bispo, o que desperta, então, a fúria do bispo, que é o Lourenço de Lancastro. E é curioso, aqui tem várias quebras de decoro, embora o bispo
diga que é dono de um alto decoro, né, que ele merece esse respeito. Então, embora o bispo proteste contra essa quebra desse decoro por parte do seu subordinado, o bispo chora muito, né? Então, todos esses excessos que o bispo faz em público, eles não são decorosos. Então, é como se cada cena do poema, que tem muito mais cenas desse tipo, é como se o próprio poeta estivesse satirizando as noções clássicas, né, de decoro, descrição, né? Porque, na verdade, todos se comportam de forma vulgar, inclusive os mais letrados, os mais altos da hierarquia eclesiástica, né, portuguesa, né? E, além disso, né, aqui eu fiz um detalhezinho, mas daria para pesquisar com mais calma, essa ideia de ele manifestar publicamente estar possuído de muita ira, de muita raiva, né? Quer dizer, um comportamento que também não condiz com aquela concepção, né, filosófica e teológica de um sábio da igreja, né? Alguém que sabe processar as emoções, né? Que é impassível. Então, todos esses excessos que o poema deixa evidentes, torna evidentes, eles parecem contradizer toda a fala, tanto do bispo, né, que está ofendido com a falta do decoro, com a quebra do decoro pelo José Carlos de Lara, mas também, né, relativizando a própria noção, né, de divindade, porque os deuses que aparecem são deuses, são, entre aspas, né, deuses pequenos, né, a discórdia, aparece uma hora a senhoria também, agora como deusa, aparecem vários nomes assim que o poeta eleva como alegorias, né? Então esse bispo, quando reage dessa forma muito, digamos, intempestiva, isso explicaria por que ele não quer justiça, que seria, digamos, o adequado. Ele quer vingança, né? Então, aqui no final, eu coloquei uma citação de um artigo do Kibuka, que eu acho muito boa síntese, né, sobre esse poema. Então, ele diz o seguinte, né? Cruz e Silva também mantém a presença do duplo plano da épica camoniana. Né? Então, as referências tanto ao Boileau quanto a Camões, né? O plano humano e o plano divino. O plano humano e o plano divino. Porém, o plano divino de Cruz e Silva apresenta uma mitologia específica, com divindades próprias ao exercício do efeito cômico. Então, o gênio das bagatelas, excelência, né, uma divindade que protege o bispo, senhoria, que é a divindade que protege o deão, lisonja, discórdia, entre outras. Né? Esse é um artigo que o Kibuka escreveu há 12 anos já, e que eu encontrei não faz muito tempo. Né? Achei importante citar aqui para vocês verem como tem vários pontos, né, de perspectiva para a gente abordar o poema. Tanto a questão da mitologia cristã, quanto a mitologia greco-latina, mas também essa ideia de que o poeta constrói e desconstrói, né, essa ideia de decoro, porque o próprio poema, por ser herói cômico, satiriza tanto a épica quanto também as noções, né, todos os preceitos de invocação à musa, a invocação da palavra santa, enfim, e é o comportamento discreto, né? Aqui no final eu coloquei as referências, né, que por enquanto, como é uma leitura muito inicial ainda, uma coisa paralela, coloquei, né, então, o Aristóteles, evidente, uma edição do Boileau, né, que contém o Le Lutrin, o Aesop, eu consultei online mesmo, mas tem essa edição mais recente, né, que saiu em Coimbra. Um texto do Hansen importantíssimo, né, para a gente discutir o épico. Talvez, acho que em língua portuguesa, o texto mais importante dos que eu conheço, pelo menos, né, para a gente tentar, né, balizar o que é o épico, o que seria a síntese do gênero épico, mas o que seria desafiar, portanto, esse gênero, né, misturando com outros gêneros, né. E o artigo do Brian Kibuka, né, inclusive pedi para ele a versão original do artigo, porque eu só tive acesso, eu consegui ler o texto, mas ele tudo online, né? Ficou meio ruim de ler. Então eu mandei e-mail para ele, vamos ver se ele responde, em que eu pedi a versão original. Né? Eu não sei se
ficou claro para vocês, né, o que eu tentei fazer. Eu ainda estou tentando reler o poema, né, avançar em uma nova releitura, mas é basicamente isso. Obrigado pela atenção. Bom, agora o próximo é o Leonardo Zúcaro, né, que vai fazer a sua fala. Só vou aqui retomar aqui o título dele aqui. O Leonardo vai falar, né, um tema Fábulas mitológicas e sua disposição codicológica, uma possibilidade de estudo de gênero. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Jean. Obrigado a todos pela presença. Bom, então, como o Jean disse, meu nome é Leonardo Zúcaro. Eu agora faço uma pesquisa de doutorado pela Universidade de São Paulo, pelo programa de literatura portuguesa da Letras, na FEFELESH, sob orientação da professora Adma Muhana. Eu agora estou no momento de escrita da qualificação, então ainda não qualifiquei, então, portanto, eu tenho mais dúvidas do que respostas e mais apresentação de possibilidades, experimentações, que eu acho que ainda vão ser, enfim, domesticadas depois da qualificação, espero eu. Né? Eu faço uma discussão de gênero, um gênero específico, que se chama fábula mitológica, alguns chamam de epílio, não é? São poemas narrativos que recontam mitos grecolatinos, quase sempre retirados das metamorfoses de Ovídio, né? São cenas retiradas dali, mas não sempre, né? Isso não é o que é incomum em todas. Né? E só para dar um exemplo também, o modelo principal desses poemas é a Fábula de Polifemo e Galateia, do Luís de Góngora. Acho mais fácil colocar nesse modo. Né? A minha apresentação de hoje é uma espécie de continuação da fala que fiz aqui na Bralic ano passado. Ano passado, tentei demonstrar como a definição deste gênero, apesar de ter sido considerado uma questão pacificada, sobretudo pela atual filologia hispânica, ainda carece de um olhar mais atento. Categorizar este gênero meramente como uma espécie do poema heróico, utilizando os discursos do poema heróico de Torquato Tasso, não é suficiente por uma série de razões. Né? Então, o que a filologia hispânica faz hoje em dia é definir, a partir desse tratado do Torquato Tasso, que fábulas mitológicas, ou epílios, como eles preferem chamar, são uma espécie do poema heróico e, portanto, o gênero métrico deve ser exclusivamente em oitavas. Não é? Então, como eu disse, não é insuficiente por uma série de razões. Algumas delas eu expus ano passado, mas há outras, e todas elas estarão presentes no texto da minha tese. Creio que um método compartilhado por todos nós aqui, ou por quase todos nós aqui, seja o de sempre consultar tratados, né, a fim de encontrarmos os pressupostos poéticos, retóricos e até dialéticos que regiam as práticas letradas do período no qual nosso objeto de estudo se insere. No entanto, nem sempre conseguimos encontrar tudo, né, e é exatamente isso que ocorre com o meu objeto. As fábulas mitológicas eram poemas muito praticados, principalmente durante todo o século XVII, mas, apesar disso, não há na época uma grande discussão em torno dos preceitos de composição, né? Diferente do próprio poema heróico, mas também da tragédia e da comédia. O que eu fiz até agora, né, eu fiz o uso de tratados de poética quinhentistas e seiscentistas para dizer o que as fábulas mitológicas não são. Né? Mas eu não disse até agora o que são, não fiz ainda a definição. A definição que eu fiz até agora se deu a partir da negação. A fábula mitológica não é e não pode ser somente um poema heróico, né, ou uma espécie de poema heróico. Ainda mais se considerarmos o entendimento da segunda metade do século XVI, com Tasso, ou Lopes Pinciano, né, que é um entendimento radicalmente aristotélico e que busca a definição de algo a partir da essência e não dos acidentes. Né? Isso, então, é uma questão
da dialética aristotélica, né? Depois, se quiserem, posso falar mais. A fábula mitológica parece ser, na verdade, um gênero misto, não é? Que inclui também elementos do poema heróico, não é? E que foi se moldando e foi se modificando ao longo do tempo, não é? A partir da eleição de modelos de imitação que iam surgindo um após o outro. Não é? Então, primeiro, Jorge de Montemor, que era um português que compôs uma fábula de Pirimitisbe em castelhano, mas também Góngora, depois temos Jáuregui, Lope de Vega, e aí, entre os portugueses, eu, na minha pesquisa, cheguei à conclusão que também Jacinto Freire de Andrade, com a fábula de Polifemo e Galateia, que é uma fábula burlesca, também é um modelo de imitação, Jerônimo Bahia, e etc. Então, Tasso não ajuda muito para entender um poema como Fábula de Júpiter e Europa, por exemplo, do Jerônimo Bahia, né, que está na Fênix Renascida, composto cerca de meio século depois, né, dos discursos de Tasso. Mas tampouco ajuda a entender, por exemplo, a Filomela, de Antônio Lopes da Veiga, que é um português que compunha em castelhano, apesar de ser muito parecido com Lope de Vega, eram amigos, mas não eram a mesma pessoa, né? Então, um pouco ajuda a entender a Filomela de Antônio Lopes da Veiga, que é de 1620, ou seja, 25 anos depois da impressão dos discursos, né, do Tasso. Por uma série de razões também, não explica, depois também, se quiser, eu não posso me alongar muito aqui. O que eu proponho, então? Né? Como muitos de vocês sabem, ano passado eu fui a Portugal para empreender uma pesquisa em arquivos e bibliotecas, a fim de rastrear fábulas mitológicas, principalmente compostas em português, e que não haviam sido ainda impressas, ou enfim, inéditas no sentido de impressão, de edição. A minha experiência lá não foi produtiva somente no que diz respeito ao achamento de novos poemas, mas também porque me deu a oportunidade de reparar numa espécie de ordenação recorrente nos códices manuscritos, né? A maior parte dos poemas que encontrei estão estão nesse suporte, né? No suporte manuscrito. Não sempre, mas muitas vezes, reparei que havia uma disposição interna nos códices, mais ou menos coerente, né? Agrupando poemas que possuem alguma contiguidade entre si, né? Principalmente em códices datados das últimas décadas do século XVII, primeiros do século seguinte. E isso não só com as fábulas mitológicas, com uma série de gêneros, né? De gêneros, de poemas, enfim, eu encontrava agrupamentos coerentes, né? Uma ordem, uma disposição interna, né? O critério da disposição varia. Algumas vezes vemos uma sequência de fábulas em oitavas, então corroborando talvez a ideia dos filólogos espanhóis, né, de que as fábulas só podem ser em oitavas. Outras vezes vi que os poemas em fábulas em heptassílabos, ou seja, aqueles que são romances e que são excluídos pelos espanhóis, de fato eram apartados das oitavas e integravam uma seção de romances de várias matérias, então aí, enfim, percebemos um critério agrupador meramente métrico, mas muitas vezes encontrei também sequências de poemas de vários metros, não só em oitavas, não só romances, mas também silvas, décimas, né? Poemas sérios e burlescos, né? Só que cujo único critério possível de agrupamento era temático, ou seja, de invenção, eram todos fábulas, eram todos poemas de inspiração ovidiana, enfim, que recontavam narrativamente mitos da tradição latina, né? E esses padrões ocorrem também nos códices espanhóis, né? Então, também, eu não fui à Espanha, mas consegui ter acesso a muita coisa, principalmente porque a Biblioteca Nacional de Espanha disponibiliza muita coisa digitalizada, né? Mas outras vezes, e isso eu acho mais interessante, outras vezes encontrei fábulas mitológicas agrupadas com poemas, por exemplo, de saudades, por exemplo, que o Marcelo Lachá, inclusive,
trabalhou. Ao passo que, não raro, quando topava com alguma saudade, eu previa encontrar também no Códice uma fábula, né? E acontecia quase sempre. Inclusive, a contiguidade possível entre fábulas mitológicas e saudades, que é uma espécie de composição muito, diria, muito mais lusitana do que ibérica, ou seja, não é muito relacionada à Espanha, muito mais a Portugal. Na minha opinião, potencializa uma interpretação muito interessante das fábulas, que difere do entendimento das espanholas, ou seja, sendo que pelos copistas portugueses havia, e ainda isso eu tenho que trabalhar mais, mas aparentemente havia alguma contiguidade entre fábulas mitológicas, que é um gênero muito espanhol, e saudades, que é um gênero muito português. Isso dá uma oportunidade de interpretação muito lusitana da questão, né? Deste modo, apresento não uma resposta, né, mas é uma possibilidade de entendimento das práticas de composição de fábulas em Portugal a partir da materialidade, ou seja, da disposição codicológica, né, considerando o copista, né, como um agente relevante para a interpretação desses poemas. E aí, só para finalizar, João Adolfo Ransin e Marcelo Moreira já haviam demonstrado como a disposição interna de códices, de cancioneiros, né, elaborada pelo copista, modula os atos de interpretação. Mas os exemplos que eles dão são, por exemplo, o chamado Códice Chacón, que é um códice de obras atribuídas a Góngora, né, e, claro, o códice que eles estudam, que é o Códice Ascencio Cunha, das obras atribuídas a Gregório de Matos. Ou seja, eles usam exemplos somente códices autorais unitários, que são raros, né? Ou seja, é muito raro você encontrar um códice inteiro dedicado a um poeta ou poemas atribuídos a um poeta só, né? E eram raros e previam um cuidado maior na elaboração do copista, né? Inclusive até, enfim, a questão da letra, são outras coisas, né? O meu trabalho, então, será averiguar se a mesma lógica que Marcelo Moreira e Hansen encontram ali no Códice Chacón, no Códice Ascencio Cunha, pode ser dito também, pode ser utilizado em códices de caráter mais miscelâneo, como esses que eu encontrei. Bom, é isso, foi muito rápido, não tinha muito como mostrar mais do que isso, e obrigado pela atenção. Não sei se deixei muito claro qual é o meu intuito aqui, mas muito obrigado pela atenção. Obrigado, Léo, por compartilhar a sua pesquisa em andamento, né? E esse repertório todo que você está mobilizando, né? Que é meio impressionante para mim, assim, o que você está fazendo, né? Enfim, pessoal, o Thiago, acho que de fato eu fui olhar que não chegou mesmo, seria o quinto, né? Então a gente tem agora até às 16 horas, ou um pouco antes, se vocês quiserem, para discutir essas falas que foram feitas, né? Então, não sei se o Marcelo, o Marcos, ou se algum dos participantes tem questões a fazer, né? Ô, Jean, inicialmente queria parabenizar todos os apresentadores, incluindo você, pelas comunicações que são realmente muito interessantes. Eu fiz alguns apontamentos aqui, eu vou começar perguntando então para o primeiro trabalho apresentado, que foi o da Amanda e da Cristina, né? E eu fiquei com uma dúvida talvez besta, mas enfim, eu não entendi por que vocês selecionaram, né, esse corpus que vocês estão trabalhando, né? Por que não outras obras? Porque essas, né? O que isso despertou em vocês a atenção? Ou é porque é um certo desconhecimento dessas obras, ou vocês vão fazer uma espécie de relativo, especialmente a questão da geografia do Anchieta, pelo menos que é mais conhecida, ou vocês pretendem fazer isso uma comparação depois? Eu fiquei com essa dúvida. Se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso.
Eu vou começar respondendo, se a Amanda quiser complementar. A verdade é que eu trabalho, né, com Anchieta, eu trabalho com um texto poético dele, que é escrito em latim, e a gente discute, né, a gente está no mesmo grupo de pesquisas, esses elementos retóricos e poéticos, e a gente percebeu que existia algumas similaridades com nossos trabalhos, mas não com o meu texto principal. Então, esse texto que eu apresentei, ele integra a minha análise. Eu li praticamente quase todas as geografias do Anchieta, inclusive essa é uma das mais poéticas, né, que se tem, que não se pretende poética, e por isso que foi essa escolha, né? O da Amanda é o trabalho de mestrado dela, né? No caso, é um dos, né? No caso dela é o trabalho dela. O demônio é mais recorrente no trabalho dela do que no meu, e por isso que a gente fez essa junção. É porque, assim, no meu trabalho de mestrado, eu trabalho com esse documento, esse manuscrito, e aparecem somente 6 figuras no meu trabalho sobre o diabo. E como nós estávamos tratando, principalmente, em falar da Amplificatio e da Haute Pictura Poesis, casou o meu tema com um dos trabalhos da Cristina. A gente juntar e fazer essa comparação do século XVII e do século XVIII, como se daria essa visão do diabo pela Amplificatio, que é o que ela mais trabalha, trabalhou principalmente com a pesquisa dela, e falar um pouco também de como esses meus diabos são um pouco mais cínicos e não mete tanto medo quanto da Cristina. Falar sobre isso. Nosso intuito era falar um pouco exatamente de comparar os diabos, não sei se ficou muito claro, mas era exatamente isso, e falar também de que o diabo não tinha uma face fixa, e que por isso eles eram utilizados nessas escritas, porque os nossos documentos não são literários. Por isso também é outra ressalva interessante de se fazer aqui. Cristina, se quiser complementar, falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Não sei se eu respondi. Fique-se à vontade para fazer mais perguntas. Estamos aqui para esclarecer ou fazer mais perguntas. Não tem problema. Sim, eu entendi. Só, Cristina, pode repetir, você está fazendo, tua pesquisa é de mestrado, a da Amanda é mestrado, né? Você é mestrado também? O Minha teu trabalho? pesquisa é de doutorado. Doutorado, tá, imaginei. Isso. Não, que eu acho que é muito interessante, porque eu já pesquisei alguma coisa sobre as biografias, o ITE do Anchieta, e tem pouquíssima coisa, né, assim, de mais comparativo, né, e são trabalhos que são um pouco difíceis de a gente acessar, né, e geralmente elas são bem extensas, né, uma característica delas é que elas são realmente extensas, né, essa do Simão eu já dei uma olhada, e tem uma outra também que é mais comprida ainda, eu acho, né, eu não sei se você está estudando, eu não estou tentando me lembrar agora qual que é, mas eu já dei uma olhada e é muito interessante. Eu só fiquei um pouco na dúvida, não sei se não passa, no caso especialmente do trabalho da Amanda, pelo que eu vi, de comparar essa figura demoníaca que chama a atenção, porque depende do gênero, né? Depende do gênero que você está estudando, a função, digamos assim, do diabo vai ser diferente, né? Então, se você pega o Anchieta ali dos autos, né? Se é que são os autos, são dele mesmo, né? Tem ainda essa discussão aí, mais ou menos, né? Você vê ali que esse diabo ele é cômico, né? Mas é porque ele segue esse diabo dos autos medievais, né? Então eles mudam um pouco de figura, já não é essa coisa assustadora, eles são transfigurados, né? Como indígenas, que meio que é o que vocês falaram no final, né? Então fiquei com essa lembrança na cabeça de fazer esse registro. Desculpa se eu falo uma obviedade. Não, é isso mesmo. Eu acho que a do Vasconcelos é a maior. Eu não sei porque ela é a única assim, que tem na Brasiliana que está em facsímile, né? As outras foram atualizadas e estão impressas, né? Então, eu tenho a impressão de que ela é a maior, não tenho certeza. Mas é isso, foi essa junção que a gente fez.
E, na verdade, essa discussão foi útil para mim, porque, por exemplo, no texto que eu trabalho, que é um texto poético em latim, não tem demônio, né? Então, é um ponto de contato dessas hagiografias, que são estudadas mais pelas pessoas que fazem mestrado, doutorado da história, e eu acabei estudando por conta desse outro texto. E, desculpa também acrescentar, é que no texto também da Cristina, pelo que ela havia falado, não há muito o recurso do mito, não é, Cristina? Isso, na verdade, no meu texto, que é o texto literário, aparece, mas nas hagiografias já some, né? Então a gente fica com a cosmogonia cristã. Então, quando tem a cosmogonia cristã, você não tem a cosmogonia pagã, né? Que foram esses pontos de contato que eu observei. Só ressaltando um pouquinho, o texto que eu estou trabalhando, ele é um diário, mas ele não ele é também um gênero híbrido. Ele possui 626 folhos, ele é extenso, e não passa somente na China, o meu documento. Ele vai também passar em Moçambique e no Rio de Janeiro, antes de voltar de novo para Lisboa. E é somente na China que eu consegui identificar esses diabos, essas visões, porque é um embate de culturas. E ele tem realmente, o meu diabo, a função de entreter e, ao mesmo tempo, convencer os leitores, sem usar também da figura mitológica, mas usando dos mitos pagãos, né? A questão do diário. Era só isso. Sim, obrigado. Ok, entendi. Obrigado, pessoal. Dario, eu não sei se alguém tem uma questão para o Dario, mas eu queria comentar, né, que você propôs uma divisão, né, em 3 partes, né, como abordar, né, tanto aquele repertório da biblioteca, né, depois você conclui, acho que eu tenho direito, né, que você conclui que não dá para afirmar, como alguns críticos, né, fazem, com a Marisa Lajolo em diante, né, de que os florilégios do século XIX no Brasil seriam continuação, mais ou menos, dessas coleções, né, de Portugal, né. Você sugere que não, porque tem momentos específicos, né, tem público, auditórios distintos, tem, né, enfim, meios de circulação totalmente diferentes, né. O Brasil não é Portugal, evidentemente, né, 19. Eu queria saber se você chegou a disseminar esse trabalho fora aqui da Abralic, algum artigo, ou você pretende fazer isso, ou se está na sua futura tese, né, como capítulo, e se você já teve a chance de ter embates a esse respeito com pessoas. Então, minha internet está meio instável aqui, não sei se está interferindo aí, mas acho que eu peguei a ideia principal. Não, ainda não. A primeira oportunidade que eu tive de falar sobre o meu projeto é aqui, né? Claro que isso está no meu projeto de doutorado, em que eu apresentei para o programa, para ingressar e tudo mais. Mas, na verdade, ainda não tive oportunidade, e também é quase um grito ao universo, digamos assim, né? Eu selecionei alguns capítulos, inclusive há outros trabalhos que abordam, assim, de maneira um pouco lateral a questão. A própria Adma tem um artigo em que ela trabalha um pouco com a biblioteca, mas de maneira muito pontual. Mas, com certeza, isso vai estar eu penso, assim, pelo menos o primeiro capítulo da tese seria interessante colocar essa questão para introduzir o assunto, né? Eu acho que é fundamental fazer essa distinção entre o gênero biblioteca e as histórias literárias ou cientistas, né? Como você falou, estão inseridos, digamos, em instituições de produção de literatura ou letrado, enfim, de maneiras muito distintas, né? Então, são funções muito diversas, e é mais ou menos isso que eu tento mapear, né? E, então, mais ou menos por aí. Penso, sim, com certeza, incluir isso na tese, mas eu preciso elaborar muitas coisas ainda, porque, enfim,
Eu selecionei 3 capítulos para falar em 10 minutos, né? Então tem nuances ali que certamente precisam ser elaboradas, né? Então, um panorama meio geral, assim, né? Tem outras coisas também que no século XIX, muitas outras histórias literárias, antologias que trazem o Barbosa Machado, né? Então, é interessante como isso vai sumindo, né? Acho que é interessante você falar dessa disposição do primeiro capítulo, né? Porque marca a posição da tese também, né? Desde o começo, né? Assim, eu não vou fazer anacronismo, vai ser um trabalho sincrônico, né? Como você comentou. Acho importante, né? Como quase profissão de fé da tese, se a gente pudesse falar assim, né? Se a sociedade o ouviu. Certamente. É profissão de fé mesmo, como eu falei, né? Acho que tem não há nenhuma pretensão aqui de uma tese que seja mais correta do que as outras posições, porque ela também é condicionada, né, historicamente. Então, daqui a 50 anos pode aparecer alguém aí que escreva sobre a Biblioteca Lusitana e bote tudo que eu falei abaixo, né? Hoje, aproveitando que você está falando com o Dario, posso... Claro. Uma pergunta. Eu estava pensando, Dario, você comentou, né, um trabalho interessantíssimo sobre a Biblioteca Lusitana, do Barbosa Machado, e você falou, né, de uma descontinuidade, justamente se opondo à tese, acho que da Lajolo, principal, né, que você citou aqui, de uma possível continuidade, né, dessas bibliotecas, e particularmente talvez a mais importante, né, a Biblioteca Lusitana, as historiografias literárias do século XIX em diante, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, Dario, como que você... Lógico, seu trabalho está no começo, né? Ainda é uma pesquisa inicial, como você disse. Mas como você entende essa recepção do Barbosa Machado ali a partir do século XIX, né? Porque eu acho que ele é uma das grandes fontes ainda. Quando você mencionou até a questão do Bernardo Ravasco, é engraçado, porque eu fui pegar, né, as poucas histórias literárias que mencionavam o Barbosa Machado, de modo geral recorrem o Barbosa Machado, o Bernardo Ravasco, de modo geral recorriam ao Barbosa Machado, né? E colocam, mas daí já é uma outra, ele não sei, há uma mudança, eu queria saber se você já percebe isso, né, a partir do 19, e que leva a algo que a gente ainda vê no estudo daí sim, hoje, né, século XX, mas também atual, na questão mais didática da literatura, a questão do biografismo, né, aquele biografismo ingênuo de vida e obra, né? A gente sempre estuda assim até hoje na escola, você coloca lá, sei lá, Gregório de Matos, ele era pervertido, sei lá o quê, né? Eu queria que você tem já alguma ideia sobre isso, sobre essa recepção do Barbosa Machado. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive você comenta ali na reconstituição da persona histórica do Ravasco, é uma coisa que eu notei também, que é uma espécie, assim, digamos que a Biblioteca Lusitana é um pouco subterrânea nisso. Ela muitas vezes não é citada, ela simplesmente é apropriada de uma maneira um pouco assim, fica no ar, não se sabe muito bem, né, de onde é que saiu aquilo, e geralmente a gente acaba tropeçando na Biblioteca Lusitana. E eu acho que o interessante é justamente buscar nas histórias literárias do 19, e não só histórias literárias, mas todas essas obras que estão associadas a essa, digamos, constituição de biografias desses autores, né, constituídos como, digamos, fundadores da literatura brasileira, como a gente encontra, por exemplo, eu não citei aqui, mas o ensaio importantíssimo sobre a história da literatura no Brasil, do Gonçalves de Magalhães, considerado, digamos, uma espécie de fundador, né, das histórias literárias, ele cita, assim, de maneira bastante precisa, assim, que ele que a primeira fonte que ele foi para procurar esses autores é a Barbosa Machado, né? Inclusive eu coloco no título
o título da minha apresentação é referência ao Gonçalo de Magalhães, embora eu não tenha abordado, né, na minha comunicação, mas o que eu percebo é que há essa ideia de que não há uma crítica, né? Não há uma crítica desses autores, então é como se não tivesse espécie de juízo digamos, exame livre das qualidades literárias desses autores. Então eu vejo que há essa ideia da crítica com uma espécie assim de não normativo, né? Então parece que há uma certa assim falta de adequação em relação ao que o próprio Barbosa Machado chama de crítica na biblioteca, né? E essa ideia que você falou da composição das vidas, né? Como exemplos e tudo mais, né? Então, o que eu percebo é isso, uma espécie assim de referência subterrânea ao Barbosa Machado, mas a partir de critérios muito diversos, né? A partir principalmente critérios de natureza nacionalista, digamos, né? O que isso está desde lá o trabalho do Hans, a gente começa a Sátiro Engenho falando da vida lá do Gregório, mas isso assim a gente o que eu percebo é que até nossos trabalhos a gente vê isso de maneira sempre muito pingada, digamos assim, né? Eu acho que um pouco do meu trabalho é tentar um pouco, digamos, sintetizar de como isso está sendo apropriado, né? Não sei se o Dario travou. Voltou. Legal, Dario. Eu acho que a questão ali do segunda voltou, a partir da segunda metade do século XIX, entre jogo também a tal da subjetividade, né, que muita gente tenta enfiar desde antes. Então, vira uma coisa do sujeito mesmo, né? Eu acho que é uma discussão interessante também, né, de pensar como essas, entre aspas, informações, se a gente quiser, sobre a vida do autor se tornam, de certa maneira, ali, tem que fazer sentido para formar uma subjetividade, né? Isso que eu quero dizer no sentido ali do 19 em diante, né? Tem que ser um sujeito específico, e depois a gente vai para o 20, daí já com um olhar psicanalítico da coisa, né? Tem que ter algo específico, não sei. Estou pensando aqui com você, mas é um trabalho muito interessante. Eu acho que é fundamental para a gente entender não só ali essas vidas até o século XVIII, mas também a própria formação das histórias literárias, né? Eu acho interessantíssimo. E realmente essa descontinuidade, porque até o XVIII ali, como você bem disse, essas bibliotecas seguem ali, estão inseridas, melhor dizendo, na instituição retórica. Depois do 19 em diante, realmente é uma outra coisa. Entra em jogo subjetividade, né? Entra em jogo um monte de coisa diferente. Eu acho bem legal esse trabalho, acho que é fundamental para a gente repensar muita coisa, assim, né? E até, como eu disse, esse biografismo ingênuo que a gente usa até hoje para discutir literatura. A gente sabe disso, né? Todo mundo aqui já foi aluno e também professor. Nas escolas ainda a gente ensina assim, né? É meio obrigado a ensinar vida e obra, e como se a vida fosse a explicação última da obra, né? Então é algo interessantíssimo. Enfim, era isso. Eu acho interessante essa questão também que o Marcelo estava mencionando, por outro dado, né, mais até do ponto de vista do currículo acadêmico, né? E quando a gente mexe, não só, claro, no período colonial, isso é bem óbvio, né? A relação colônia e metrópole, né? Mas depois do século XIX, ela continua existindo, né? Por grande parte até o século XX, uma influência muito considerável, né, na cultura portuguesa sobre a brasileira, e me parece que isso foi aos poucos sendo apagado, né? Por motivos mesmo ideológicos, né? E a gente tem essa impressão, acho que os manuais talvez passem isso um pouco na universidade também, dessa ideia de que, bom, o Brasil ficou independente, parece que essa relação se diluiu e acabou, né?
E quando a gente começa a pesquisar mais de perto, a gente começa a ver como isso não é verdade, como continua havendo uma dominância, digamos assim, da cultura portuguesa sobre a brasileira por muito tempo ainda. Talvez até o modernismo, não sei, né? A gente na pesquisa até que eu fiz com o Dario, estava falando sobre uma das coletâneas, antologias dos Sermões do Vieira. A gente percebe como uma discussão lá do Camilo Castelo Branco e do Castilho sobre a inferioridade, em tese, do Vieira em relação ao Manuel Bernardes. Isso impactou nas antologias escolares no Brasil, que começam a colocar mais excertos do Bernardes e menos do Vieira, por exemplo. Né? Então, como esse assunto ele é menos trabalhado e talvez mais enfadonho para algumas pessoas, a gente acaba não vendo como impactou em loco essas discussões mesmo em Portugal, impactavam aqui nas próprias antologias e nesses florilégios e etc. Né? E por muito tempo foi assim, né? Não, e mesmo as obras que eram produzidas, né? Então, eu acho muito interessante, acho que um estudo ainda que a Lajolo fez, acho que parte do trabalho, isso aí de recuperar, que você mencionou, a Regina Zilberman também, né, elas têm obras conjuntas sobre formação do cânone, etc. Tem o berço do cânone até, que elas um pouco trabalham essa questão e fazem uma coletânea, um livro mais de coletânea até, de excertos, mas elas têm uma análise no início, né, que é interessante. E eu puxo isso fazendo um gancho, não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, né? Porque com a própria organização curricular, hoje eu vejo isso, né? Como a gente tem essa dissociação entre literatura portuguesa e brasileira, acaba que a literatura portuguesa tem um papel menor, né? Porque talvez por culpa nossa mesmo, a gente não enfatize essas relações de influência, entre aspas, assim, de uma sobre a outra, né? E que o papel fica meio assim, português é outra coisa. Chega no momento que o aluno já não faz quase mais nenhuma associação entre literatura portuguesa e brasileira, sendo que as antologias até o início do século XX, elas eram de literatura portuguesa e brasileira. Elas não eram só de literatura brasileira, elas eram de literatura portuguesa e brasileira. Então se encontrava dos dois autores, e ao pouco os portugueses foram sendo escanteados, né, nesse projeto nacionalista. E acaba que essa relação fica apagada hoje, né? Tanto que a maioria dos alunos talvez não precisa nem fazer português, isso, né? É desnecessário, né? E acho que politicamente é muito ruim até para a área, É né? só ver o que está acontecendo nas universidades, né, Marcos? Exato. A área de literatura portuguesa tá sumindo, se deixar, desaparece, está perdendo poder político mesmo, né? Muito. E isso é muito um resquício do modernismo paulista, né? Muito verdade. forte, e pensar na historiografia literária brasileira a partir da USP e tudo mais, a partir desse modernismo paulista que meio que exclui os portugueses e, né, ataca. Mas é engraçado, é irônico, porque, de certa maneira, olha, não dependemos mais dos portugueses, mas vão lá para os franceses, para os ingleses. Sim, continua a mesma relação, é muito irônico, né, quando a gente olha. Então, o problema é com os portugueses, propriamente, né? E nós aqui, alguns somos da portuguesa, né, tem dificuldade, eu falo isso porque eu sou lá na Unifesp, eu sou especificamente da sub-área de portuguesa. Os alunos não querem saber muito mesmo. Ninguém quer pesquisar portuguesa, né? A ideia é conservador, é retrógrado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Portuguesa e sem contar, né, Marcelo, que tem uma concorrência também desleal com as pautas identitárias, né? Porque como você não consegue aplicar as pautas sem ser anacrônico, para o século XIX para trás, né? Assim, então os alunos eles começam a forçar umas coisas, assim, orientando que procuram na pós e na graduação, assim, eu queria discutir feminismo no século XVIII. Existe, mas não é sistemático como na Angela Davis, né? Não é isso. São manifestos, são textos, são discursos, às vezes por homens, escritos por homens, né? Assim, então você não tem o feminismo, o roots, como você está pensando, né? E não tem um sistema, digamos, de uma rede de mulheres fazendo isso, né? Você tem manifestos avulsos, né? Que caem numa certa imprensa portuguesa, francesa, tem uma repercussão muito restrita ainda. Então dá para você pensar como hoje, né? Com o YouTube, internet, o feminismo digital, todas as formas, né? Ninguém é contra a parte identitária, só a gente só acha que quando você reduz, né,
quando o tema vem antes do artefato literário, ou qualquer que seja o nome que te dê, você, obviamente, já exclui, né? Então, você se condiciona, bom, eu vou usar os anos 70 em diante, porque aí eu posso falar à vontade disso, né? Sim, mas aí você joga fora, né, o século XX, praticamente 3/4 dele no Brasil, mais a portuguesa, mais o que, né, alemã, francesa, inglesa, você joga tudo fora, né? Em nome de uma pauta identitária que convenhamos, né? A gente também não sabe se a literatura é isso, né? Se ela representa a pauta identitária, é só isso a literatura, então? Você reduz a literatura a discutir temas específicos né, importantes, mas tão específicos, eu não sei, né? É um meio assunto bem complicado mesmo. muito complexo, né? É curioso que até tem a ver com o comentário que o Jerry ali fez sobre a questão da literatura lusófona, né? É engraçado que na USP, aqui, eu não sei se eu até estava falando com o Léo outro dia sobre isso, não sei se isso acontece em outros programas, mas aqui eu acho que é o único lugar do país em que a gente tem programa separado por literatura, né? Brasileira, portuguesa, sei lá, na UFSM o Marcos sabe, a gente tem programas de estudos literários, então esse não é um tipo de problema, né, que está colocado. Então, isso é uma coisa que eu mesmo fiquei um pouco temeroso de chegar num projeto de doutorado com um negócio que chama Biblioteca Lusitana, justamente, tá no título já, que de alguma maneira relativiza, né, essa questão. Então, eu penso assim, que é meio maluco, porque a gente pode pensar em literatura em língua portuguesa, né? Se a gente quiser fazer algum tipo de recorte, né? Porque a gente está pensando no código, na língua, mas assim, colocar brasileiro ou português parece que. E é um negócio que, como hoje tem essa discussão das pautas identitárias, é um negócio até que já ficou meio caduco, mas que ainda aparece de maneira meio bizarra em currículos, né? No próprio discurso que a gente discute em algumas universidades. Então, é uma coisa engraçada, porque cheira um pouco a naftalina até, mas é uma coisa que está presente ainda. Eu pegando o que vocês falaram aqui, ligando com o que falaram no chat aqui da Elizabeth e do Jerry, de fato, um pouco também o crescimento da área de literaturas africanas de língua portuguesa, né? De certo modo, ela quer um ganho, né? Eu acho que incorporar essa literatura é um ganho, né, para nós, mas também como essa briga por espaço acabou também comendo um pedaço da portuguesa, né? Então fica assim, tipo, como se isso tivesse mais a ver, se fosse uma competição, né? De repente a literatura africana tem mais a ver com o Brasil, a portuguesa tem menos, e é um pouco algo meio sem sentido, daí para ter o espaço de um tem que matar o outro, né? E sendo que a gente sabe que a literatura africana de língua portuguesa, em grande parte, ela é caudatária da literatura portuguesa, mais do que da brasileira, ainda que haja, sim, influência brasileira na literatura africana. Não é na minha área de estudo, né, mas pelo pouco que eu estudei, a gente sabe disso, né? Então, isso também virou um problema. E a literatura latino-americana é outro lance, né? Porque, especialmente, a gente trabalha mais com colônia nessa época, então, não tem esse nacionalismo, as coisas circulam, e só hoje a gente está trabalhando com circulação de texto, trabalhando com essas coisas assim, de expandir um pouco para não ficar cercado só em meia dúzia de textos, como tem sido a história da disciplina, né? Tem muito chão ainda, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente tem muita coisa para fazer ainda, e eu acho que passa por um repensar da área como um todo, né? E acomodar essas discussões, o que é difícil, dado o espaço decrescente que a gente tem nos programas, né? Então, aumenta a complexidade, aumenta o conteúdo e diminui o espaço. Isso não dá certo, né? A gente começa a ter uma perda de qualidade no trabalho, né, dos próprios alunos, é bem complicado, né? E, enfim, só puxando, queria fazer uma pergunta para o Jean, tá? Estou preocupado com o horário aqui, puxando um pouco, porque eu achei legal você trabalhar com essa obra. Eu não li ainda, eu só dei uma olhada, mas eu não li ainda esse poema. Eu até havia perguntado para ti anteriormente se você está trabalhando com esse poema por causa do Machado, né? Porque o Machado de Assis ele tem um poema também herói cômico, né? O Almada, que ele diz no próprio Inacabado, se não me falha a memória, em que ele diz só ele diz no prólogo que ele se baseia no Isope e no Boileau, justamente os textos que você mencionou, né? Ele diz assim, minha base é esse aqui, dele escreve esse Almada,
ele não quer um poema, ele começa a escrever, enfim, ele não termina, né? Que é também um poema herói cômico. Queria saber se você escreveu por causa do Machado, ou tem alguma ideia de fazer uma pesquisa sobre isso? Não, na verdade não, Marco, assim, quando você perguntou acho que foi no Zap, né, que perguntou no WhatsApp, eu lembrava do Almada, mas bem longe, assim, eu li há muito tempo, né, mas agora que você falou, assim, é meio tentador, né, você fazer essa ponte do 18 com 19, que é uma coisa que eu fico tentando forçar, né, assim, forçar no sentido bom, né, de persistir esse estudo, né, mostrar que tem umas contiguidades, né, não só estéticas, mas também estilísticas, né. Muita coisa do 19, embora a gente saiba que a instituição retórica adormeceu no 19 de alguma forma, mas os poetas, eles, embora neguem, né, o discurso retórico, eles usam convenções, né, do 19, mas usam. E as convenções estão cheias de reminiscências retóricas, né, eles têm aula de retórica no colégio, Pedro II, e vários outros colégios, dão aula no colégio. O próprio Macedo, que escreveu uma história do Brasil, para usar como apostila do colégio, um livro que eu tenho em casa, né, do Macedo. Tá cheio de fórmulas retóricas, um livro de história. Então, assim, é muito curioso isso, né? Eu acho que dá ideias, Marcos, assim, acho que é bem tentador agora. Eu né? eu já andei, naquela revista que você está organizando, eu tinha pensado em escrever algo sobre isso, não me decidi sobre o que ainda que eu vou escrever, mas o Almada é uma das coisas que eu tinha, por acaso, Seria foi ótimo. muito ao caso, sempre fui trabalhar com o Aesop, que era a fonte do Almada. Mas isso que você está falando, né? Porque daí pega o Machado, um cara já no fim do 19, ele morre ali na virada, e o cara moderno, entre aspas, ali, que está fazendo experimentos na forma romanesca, etc. E o cara tem um modelo que é um cara do 18, ele está lendo coisas do 18, e aquilo é uma coisa presente para ele, não é uma coisa ruim, né? Tipo assim, porque tem aquela ideia, romantismo, tudo o resto é porcaria, não serve. Não, isso é uma fonte para ele está trabalhando com isso aí, não tem problema nenhum, né? Não é uma coisa que exclua a outra, né? Não, de forma alguma, né? Acontece essa espécie que dá a entender, né, do romantismo, de jogar fora tudo que veio antes e bem pelo contrário, né? Ele Eu continua acho que, lidando Marcos, aquilo que você falou antes em falha, acho que é uma falha também nossa, né? A gente, na tentativa de mostrar, né, essas diferenças, acaba enfatizando as rupturas, às vezes. E do 18 ao 19, embora, evidentemente, é o mundo burguês, é outro mundo, a gente sabe, não é antigo Estado mais, mas culturalmente falando, né, a raiz está no 18 brasileira, né? E o 18, como remete à antiguidade greco-latina e a outras coisas também, né, patrística, enfim, vocês conhecem muito melhor que eu, acho que não dá para jogar nada fora, né? O Machado estilizou todo mundo, né? As crônicas portuguesas do 16, do 15, né? Enfim, o cara brincou com todo mundo, né? E mesmo que a gente não falasse de Machado, né? Os poetas românticos também, Gonçalves Magalhães, que a gente sempre lê assim pejorativamente em comparação com Gonçalves Dias, ele também está seguindo modelos de uma certa época, né? Quando ele escreve o Tamoios lá, ele escolhe versos de 5 sílabas para imitar a fala do índio, mas ele também usa versos de 7 para fazer a voz do índio, que não é aquele tribal, mas também versos de 10 para falar do bull branco. Então, ele tem a consciência métrica do que ele está fazendo, não é uma coisa sem convenção, né? A gente aprendeu muito errado isso, né? É claro que a gente sabe. Acho que cortou o microfone. Ficou mudo. Você fechou o microfone. Não, é que o fone desligou sozinho. Ah. Acabou a bateria. Não, só isso, né? Só para começar nele. E eu queria emendar, aproveitar para perguntar para o Léo, né? Porque é um trabalho, eu acho, de muito fôlego que o Léo está fazendo, né? Você tem vários pontos de abordagem. Por exemplo, o epílio, né? Pouca gente sabe hoje o que significa o epílio, né? Só para dar um exemplo específico. E como é que você vai trabalhar isso com um repertório tão grande, né? Que você vai ter que fazer uma classificação, retomar isso, dar exemplos de outros poemas ainda, porque imagina que seu repertório só aumenta, né? Como é que você vai diferenciar a época do epílio, na epopeia do epílio, enfim? Tá complicado mesmo, porque é isso, parece que eu tenho muita coisa
e é muita coisa arenosa, então vai escapando da mão, eu tenho que ficar sempre administrando ali para não perder nenhum grão de areia. Essa questão do Epilia é um pouco complicada, porque é um gênero que, a princípio, foi... enfim, ela faz muito parte assim, do vocabulário dos estudos clássicos, né, dos estudos helenísticos ou até latinistas e tal, e é um termo que foi cunhado no século XIX, basicamente. Há muita discussão, assim, a vertente mais que prevaleceu foi de manter, de entender Epílio como um gênero, mas ainda há gente que nega, que fala que não, que é muito arbitrário isso, é muito arbitrário. Não tem esse, enfim, não tem esse nome, não tem essa nomenclatura na antiguidade. Quando existe Epílio, Epylion, né, que é diminutivo de epos. É só isso, é um poema, era o Ateneu, né, que no Banquete dos Sofistas, ele faz uma referência ali a um suposto poema homérico, que era de curto tamanho, né, tamanho pequeno, ele chama de Epylion, mas não se sabe nem qual que era o tema do poema, enfim. Então é complicado, mas eu não vou discutir isso, porque eu acho que é uma discussão que está muito ligada aos estudos clássicos. Agora, quanto a adotar isso para os estudos seiscentistas, né, como os espanhóis fazem, eu acho justamente que eu não teria grande problema em falar, não, tudo bem, pode manter o termo Epílio e tal, porque é uma questão de nomenclatura, mas eu acho que justamente por isso aconteceu de criar erros, porque se entende que Fábula de Polifemo e Galateia é um epílio, ou seja, ele é um poema épico num tamanho menor, logo você começa a tirar conclusões de que é um poema épico e que a única coisa que diferencia ele de uma Jerusalém Libertada do Tasso é o tamanho. E não, são duas coisas muito diferentes. Então, esse tipo de equívoco, eu acredito que seja causado por essa nomenclatura. E eu não vejo sentido também você usar uma nomenclatura nova, criar ou tirar de uma outra área de estudos, uma coisa que tinha nome, inclusive, que o Faria Souza chama aquilo de fábula inverso. Vários ali chamam fábula, né? E me parece que eu tive um problema esses dias aí, e que vieram e falaram assim, não, mas você tem que encontrar outro termo, porque em português, fábula é só exópica, né? Eu falei, nossa, mas então a gente, como é que vai fazer com romance? Não posso chamar Brás Cubas de romance, porque em português romance é uma história de amor, entende? Não é porque fábula é uma coisa, não pode ser para outra. E aí querer substituir um termo por outro para facilitar a compreensão, me parece que não cabe. Então, é isso que eu vou discutir. Vou discutir que eu defendo que se tenha manutenção do termo fábula, né? E isso é só uma discussão preliminar, né? A partir daí eu vou mostrando que, na minha opinião, não são poemas heróicos, apesar de serem poemas mistos, então eles têm, sim, elementos do heróico, mas o problema é que, ao longo do século XVII, novos gêneros, novas espécies de poemas vão aparecendo, e que não são todos categorizados assim, nem todos encontramos em tratados, né? Não existe uma lista de poemas que existem, não, começa a virar uma espécie de, enfim, quase, para não dizer inovação, claro, é um pouco anacrônico isso, né? Mas eu acho que também fica muito preso ao que, enfim, a Tasso, eu acho que, eu não sei, me parece que gera esse tipo de equívoco. Não sei se ficou claro. Posso aproveitar o gancho aí, Jean, para Claro. conversar com o Léo já, aproveitando? Você estava falando, Léo, e eu fiquei pensando, é engraçado, né? Primeiro, quando se discute gênero, como você está fazendo, é muito difícil, eu acho que, também equilibrar a perceptiva
com a produção poética, porque é um pouco o que você está falando, né? A preceptiva às vezes não dá conta da produção, né? Então é muito difícil. E também às vezes a gente acha uma preceptiva, acha que explicou, igual você estava falando, você dando tato. Não, ela explicou tudo, mas ela não explica. Às vezes aquela preceptiva é dedutiva, então depois você vai fazer um exercício. Daí também continua sendo anacrônico de inserir todos aqueles poemas que aquele preceptista nem conhecia, né? É um trabalho muito ingrato, né? Mas eu acho que um bom exercício que é esse que você está fazendo, pô, o poema tem lá, é Fábula de Polifemo e Galateia. Para que você vai inventar outro nome? É muito engraçado, porque tá lá dizendo que é uma fábula. Daí a grande discussão é, lógico, daí você aprofundar o que é uma fábula. Mas é engraçado quando propõe que você, sei lá, invente o nome, né? Olha, não é fábula, porque fábula é de Esopo, nada a ver, né? Então, eu acho que é um negócio nosso de cada um tem que inventar a roda. Não é propriamente isso, né? Você não, mesmo que seja uma tese, não é porque é uma tese que você tem que inventar uma nova denominação para praticamente você inventaria um novo gênero, né? Então não é essa a questão. Você simplesmente pode, a partir desses textos poéticos, entender como esses textos poéticos se chamam, né? Eu acho que é um exercício interessante, né, de a gente fazer um pouco de leitura mesmo de fonte, pegar lá e falar, olha, bom, eles estão falando que é uma fábula, então daí sim, a partir disso, buscar preceptivas e tudo mais. Porque senão fica um trabalho assim, né, dedutivo. Você acha uma preceptiva e pronto, serve para tudo, né? Exato. Se você está tendo essa dificuldade de equilibrar a preceptiva e as produções poéticas. É muito conveniente, né, parece. Você encontra um tratado ali que às vezes nem explica, no caso do Tasso, mas ali há elementos que retirados de contexto e retrabalhados, fala, olha aqui está tudo que eu preciso. E eu sei que é difícil definir a fábula, enfim, mas eu acho que também tem que ter um limite assim, eu acho que tem muita forçação de barra ali dos espanhóis. Então, gente, mas meu Deus, tirar conclusões, né, que não procedem, assim, vamos, enfim. Mas por outro lado, também não quero ser anacrônico e falar, bom, já que esses poemas não são tratados, eles não são, enfim, não são regrados, logo eu posso falar o que eu quiser. Não. No caso que hoje eu tentei apresentar, eu estou buscando um pouco a questão da materialidade também. De ver como os poemas, ao menos, eram lidos, vamos dizer assim, né? Qual a relação entre eles e outros poemas, acho que isso vai me dando algumas pistas. Mas tem outras coisas também, não é só isso, assim, é muita coisa que eu tenho analisado e que está tudo, vou tentar apresentar tudo na qualificação, porque eu acho também que quanto mais coisa eu conseguir apresentar, melhor para mim, né? Melhor para ver o que eu posso, para onde eu posso ir mesmo. Né? Eu posso aproveitar e já fazer uma pergunta para você? A gente tem ainda 10 minutinhos. A partir dessa discussão de gênero, não sei se você já chegou a pensar, eu também não li esse poema do Cruz e Silva, né, o Isopo, mas eu estava pensando aqui quando você estava falando, trazendo alguns exemplos, e até pelo título do seu trabalho, Uma Poética do Riso, você chegou a refletir sobre a questão do gênero misto, ali, porque é um poema do século XVIII, e você fala, né, é um poema heróico-cômico, né, e se você chegou a pensar na possibilidade de gênero misto, e mais ainda, né, pensar o misto também é a ideia do monstro, daí se a gente vai para a poética horaciana, o riso, você está propondo o riso pela mistura de coisas, né, díspares, você pode causar o riso. Então, misturar as duas coisas, né, pensar o gênero misto e esse gênero misto provocando o riso, né? Você chegou a... Ótima pergunta, Marcelo. O que os críticos tradicionais falam sempre é do Boileau, né? Século XVII ainda, do Lelatran, que seria uma espécie de prenúncio do que vai vir no XVIII. É meio quase né, aquela teleologia que a gente conhece, né? O neoclassicismo. O neoclassicismo, enfim, né? Mas o que eu fiquei curioso por fazer é mapear a origem desse gênero misto do herói cômico, né?
porque imagino que tenha, certamente tem, né? Se a gente pensar no Cervantes, no Rabelais, né? E já estão fazendo coisa assim, ainda que, né, no drama ou na narrativa que não é romance também, mas que alguns chamam de romance moderno, mas a gente sabe que não é romance, no sentido do romance do 18, não é, né? Cervantes é outra coisa. Mas é uma narrativa, né? Uma novela, enfim. Mas, de fato, já tem essa discussão antes, né? Dessa mistura. Quem trabalha com sátira ou com temas que admitem a satirização dos costumes, como Cervantes, eles podem fazer, porque o gênero prevê essa mistureba, né? Quer dizer, como Horácio já tinha falado. Então, eu acho bem curioso, assim, primeiro que, em termos poéticos, herói cômico, todo mundo fala do Boileau, que seria um dos grandes do século XVII, né? Mas eu suspeito que não é possível que seja o Boileau, né? Eu fico achando que vem antes, né? Se a gente pensar na tradução greco-latina, já tem mistura. O Luciano Samosata, por exemplo, né? Ele já brinca com discurso histórico, né? Com a verossimilhança, enfim. Então, acho que eu ia falar justamente o Luciano, acho que seria seria um ponto de partida, talvez. Né? Ou até antes, né? Juvenal, depois. Não sei quem, sim. Né? Claro. Não sei quem a gente pegaria, mas assim, seria uma genealogia enorme, né? Acho que, então, para não ficar tão extenso e não ia dar conta, talvez me concentrar mais no século XVI a XVIII, né? Que é o que eu tenho uma noção um pouco maior, né? Embora muito, muito pequena mesmo, mas, assim, pelo menos mapear esses tempos, né? Do Cervantes para frente, ou um pouco antes, talvez, né? O próprio Madrigal, por exemplo, que na música é uma mistura de gênero também, né? Musicalmente, ele está no 16, né? Então, você vê que a coisa vem de longe, né? Não é... Com certeza. O Léo aqui indicou o Alessandro Tassoni também, do século XVII. Ah, legal. Do começo. Se não me engano, o Polito, quando faz a edição ali do Desertor, Sim, do Desertor. do Silvarenga, fala muito da importância do Tassoni para o Silvarenga. E eu só queria fazer um comentário só, se puder, rapidinho, que eu acho interessante, que eu acho que existem duas espécies, vamos dizer assim, de poema herói cômico, enfim, que é acho que o Genet fala isso no Palimpsest. Existe uma coisa muito praticada no século XVII, em Portugal também fizeram isso com Camões, que é fazer poemas de tema elevado, mas com linguagem baixa. Uhum. Então, na França tem o Scarron que faz isso, com a Eneida travestida, né? Que eu acho que o próprio Genet fala que isso é o travestimento. Uhum. Né? Então, é essa coisa da matéria elevada e a elocução baixa. Né? Uhum. E me parece que no caso do Aesop e de tantos outros ali, que eu acho que é o que mais acontece no 18, é ao contrário, né? Então você tem a matéria baixa com a linguagem elevada. Isso. Né? No Tassoni é assim. No Tassoni o poema é Sechiarapita, que é o balde roubado. Né? Então é um pouco isso. A matéria é baixa, né? Mas a elocução é alta e isso cria essa comicidade, né? E eu acho que também ali a origem está no Homero, né? Na Batracomiomaquia, que não é bem Homero, né? Pseudo-homérico. Uhum. Né? Agora, eu não sei o quanto se conhecia desse poema. Eu sei que no 19 se conhecia muito, já, que é a guerra das rãs e dos ratos. Né? Uhum. Que é uma guerra entre ratos e sapos. Sim. E no estilo elevado. Uhum. Então, também está aí a comicidade. Isso. E a última coisa também, só para terminar, que isso é uma coisa, talvez, quando você for para Portugal, se você conseguir ver, você vai reparar que o Aesop foi muito copiado. E muito provavelmente ali no fim do 18 e ao longo do 19. Né? Então, assim, apesar de já termos essa questão da burguesia, do livro como mercadoria, ainda existe uma circulação de cópias. Eu acho que isso também pode ser muito interessante também para você ver a capilaridade desse poema, assim, a difusão desse poema e as variações também. Né? Porque, se não me engano, ele foi impresso depois se não me engano, é póstumo, a impressão do Aesop. Mas imagino que o poema já
já tivesse circulando há muito tempo. Uhum. Acho que o manuscrito existia, né? Desde da primeira na circulação, acho que oral, imagino, né? Mas depois é que foi a forma sistemática, digamos, né? Uhum. Eu acho que na Academia das Ciências de Lisboa, se não me engano, tem umas 5 cópias só ali. Uhum. Nossa, é ótimo. Obrigado, Léo, pela dica. Imagina. Aí. Valeu. Bom, pessoal, a gente tem 3 minutinhos, se alguém quer fazer algum comentário rápido. Nosso limite são 16 horas, né? Segundo a organização. Senão, vou agradecendo a todos, né, pelas falas, né? Foram todo mundo pontual, agradeço, né? Eu sei que ele é um saco controlar tempo, mas senão a gente não consegue, né, debater depois, né, as coisas. Também acho importante esse debate. Acho até mais produtivo do que as falas, às vezes. A gente já aprende muito mais com a troca, né? Eu agradeço, né, a todos, né, Marcelo, Marcos, os participantes, né, também os que de outros simpósios que estão com a gente, que também agradeço também pela atenção, né? Isso é muito importante, esse diálogo inter-sessões, né? A gente vai ampliando também, né, a rede aqui de estudos retóricos poéticos. Não sei se o Marcos, o Marcelo quer falar alguma coisa. Por mim, estou satisfeito. Só agradecer, Jean, agradecer a todo mundo e convidar para a sessão de amanhã, às 8 da manhã. Isso, eu também, nesse sentido também, né? Dar parabéns, eu gostei muito de todas as comunicações, né? Foram muito boas, aprendi bastante, e era isso que o Marcos disse, né? Amanhã, às 8 horas, começa, Marcos? Né? Às 8 horas, quem nesse puder. Mesmo link, né? Mesmo link, e depois também tem à tarde amanhã, né? Amanhã às 14 horas, e depois na quarta só pela manhã. É isso. Então, valeu, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado aí pelas falas. Até amanhã. Valeu.